Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos numa aula de tipologia textual. O nosso primeiro assunto aqui é narração. Tem a tela que vocês podem ver a minha imagem aí, a tela da apresentação, tá? Bom, tipologias textuais, né? Aqui há 3 tipos textuais que são dentre os mais populares: narração, descrição e dissertação. Há outros gêneros textuais, né? O tipo textual, desculpa, outros tipos textuais. Há o tipo textual injuntivo, o tipo textual argumentativo, mas os tipos textuais mais importantes são esses que estão aparecendo aqui. O que são tipos textuais? O processo de escrita se divide em diversos tipos textuais. No entanto, existem 3 tipos que são os mais utilizados enquanto meio escolar, ou no vestibular, não é? São eles os narrativo, descritivo e dissertativo. A narração, como eu estava adiantando para vocês, basicamente são contações de histórias, tá? Todas as vezes que a gente conta uma história, nós estamos narrando. Então, narrar é contar uma história. Fato é o enredo propriamente dito. O fato qual é o fator propulsor que deu início à história? Sobre o que a história aborda. Isso é o fato. É o enredo propriamente dito, tá? O quem? Quem são os personagens ou as personagens que participam da trama. Isso é o quem. Esses personagens têm várias classificações, mas a classificação básica deles, ou a divisão básica deles são personagens principais e personagens secundários. Os personagens principais são os protagonistas e antagonistas. Os personagens secundários são aqueles que estão interagindo diretamente com os personagens, mas que, obviamente, nem são protagonistas, nem são antagonistas, tá? Temos ainda a classificação dos chamados personagens terciários. Esses são ainda menos importantes do que, obviamente, os personagens secundários, né? Por quê? Porque esses personagens são aqueles que não falam, que não interagem, que aparecem simples e puramente como se fossem, na narração, né? Figurantes, meros figurantes, tá? Meros figurantes, é uma pessoa que passa, por exemplo, pela rua, que não fala, que não interage, enfim, são figurantes, tá? O quando, gente, é o tempo. Essa máscara está me sufocando hoje. Talvez seja meu estado de espírito. Deixa eu colocar essa aqui para ver se dá uma aliviada. Pronto, são os personagens, acho que melhorou. São os personagens figurantes, tá? Os chamados terciários. O quando, né? O quando é quando as cenas acontecem. Basicamente, aqui no quando, nós temos a necessidade de falar sobre o tempo. O tempo na narrativa é dividido em cronológico e psicológico. Cronológico é o tempo do relógio, tá? Então, todas as vezes que a gente tem, pela manhã, à tarde, à noite, às 15 horas, ao amanhecer, no crepúsculo, em 1752, ou seja, todas as vezes que aparece demarcação temporal, nós dizemos que o tempo é cronológico.
Se numa narração a gente não tem essa demarcação temporal, nós dizemos que o tempo é psicológico, tá? Onde acontece é o espaço, o lugar onde as cenas acontecem, se é na cidade, se é no campo, se é numa floresta, se as cenas principais acontecem dentro de uma escola, num convento, numa igreja, enfim, o espaço onde as coisas acontecem, onde as principais cenas se passam, tá? E o como é o que motivou o fato, como os personagens agiram. E aí a gente tem algumas delimitações também com relação aos elementos da narrativa. Aquilo que tem no slide anterior, basicamente está resumido aí. Os elementos da narrativa são enredo, personagens, espaço, tempo e narrador. Enredo, como eu já disse, é o fato propriamente dito, que motiva a narração. O quem são os personagens, que eu já disse que podem ser primários, secundários ou terciários. Podem ser classificados também como personagens planos ou redondos. O que é um personagem plano? Personagem plano é aquele em que não há alteração das suas características físicas e psicológicas durante a narrativa. Ele começa como uma pessoa implicante e termina como pessoa implicante. Ele começa como uma pessoa amorosa e termina a narrativa como uma pessoa amorosa. Ele começa magro e termina magro. Ele, enfim, começa sendo professor e termina sendo professor. Começa como aluno, termina a narrativa como aluno. São personagens planos. Aquele em que não há alteração das características físicas ou psicológicas, tá? Então, é um personagem plano. O redondo é aquele que começa como, por exemplo, vilão e termina como mocinho. Ou o oposto, começa como mocinho e termina como vilão. É aquele que começa a narrativa sendo magérrimo e termina a narração morrendo de obesidade mórbida. Então, isso é um personagem redondo. Aquele personagem que vai se alterando as características físicas ou psicológicas dele durante a narrativa, tá? O espaço, como eu já coloquei, é o local onde as cenas acontecem, né? Que pode ser, é interessante que vocês saibam, o espaço pode ser um espaço físico ou psicológico, tá? Geralmente, quando a gente fala sobre espaço, nós falamos sobre espaço físico. Mas o espaço pode ser psicológico também. As cenas podem acontecer só na cabeça de uma determinada pessoa. Ou só no mundo da imaginação dela, da fantasia dela, enfim, tá? Espaço também pode ser psicológico. O tempo, como eu já disse, pode ser cronológico ou psicológico. O narrador, não há narração se não tiver narrador, né? Só a narração porque tem alguém contando uma história. A descrição, imagine uma paisagem, né? Agora tire uma fotografia mental dela, ou seja, uma fotografia mental da paisagem. Imprimir a imagem dessa fotografia no papel é basicamente escrever um texto descritivo. Então, o que é um texto descritivo? É outra tipologia textual. Descrever é basicamente você desenhar por meio de palavras. Descrever é basicamente você desenhar por meio de palavras. Todas as vezes que você fala uma coisa e as pessoas conseguem enxergar uma imagem a partir daquilo que você está dizendo, isso é um texto descritivo, tá? Por exemplo, eu posso tentar aqui descrever a minha esposa. A minha esposa é uma morena, um pouco mais clara do que eu, de cabelos
a meia altura, nem curtos, nem longos, cacheados, de um sorriso sempre branco neve, tá? Um olhar muito firme, talvez por ser baixinha e sentir a necessidade desse tipo de olhar que inspira firmeza e que dá segurança às outras pessoas. É uma pessoa magra, tá? Muito amorosa, carinhosa com todas as pessoas que chegam ao redor. Então, vejam, eu estou descrevendo. E, de alguma maneira, e aí eu podia falar a cor do cabelo, a cor dos olhos, outras questões físicas. O fato de ser carinhosa, o fato de ser atenciosa, o fato de ter um olhar firme, no sentido de... E aí eu já fiz uma análise do olhar. Isso é descrever. Então, descrever é você desenhar por meio de palavras. A descrição pode ser tanto de pessoas como de coisas, né? Como de sentimentos. E, claro, as coisas mais difíceis de você conseguir descrever são os sentimentos, né? Mas é possível que isso aconteça também. É um tipo textual com mais adjetivos que existem. E você tem que dizer, por exemplo, para descrever uma pessoa: é gorda, é magra, é alta, é baixa, é branca, é preta, né? Os olhos são azuis, são verdes, são pretos, são castanhos, coloridos, sei lá, né? Você tem que usar um montão de adjetivos quando vai fazer a descrição das pessoas, dos animais, de uma paisagem, da natureza, enfim. Quando eu dou aula sobre descrição e a gente está na sala, às vezes acontece uma coisa bem legal, que... eu vou tentar fazer isso mais para o final da aula, como uma atividade para nós. Brincar um pouquinho com essa coisa da descrição, tá? Os verbos mais comuns são, obviamente, os verbos de ligação, né? Como parecer, ser, permanecer, ficar, estar, etc. São os verbos de ligação. Bom, tem aqui um exemplo de descrição. Eu gostaria que alguém que está em casa lesse essa descrição para nós, para o obséquio. Pode ler, Carolina. Da velha janela do quarto de hóspedes, dava para ver o pôr do sol vermelho sangue que se formava no horizonte. Via-se também o antigo carvalho que permanecia isolado, bem nos fundos da casa da minha rica tia Anne. Eu adorava esse lugar quando criança, mas hoje não sei se é o cheiro do mofo e de coisas passadas, ou a eterna solidão do silêncio dos corredores que me assusta. Bom, veja que ela está fazendo a descrição. Passou sozinho esse troço? Acho que ela está fazendo a descrição aqui, tá? Passou só. Dissertação. Dissertar é basicamente o quê? Opinar. Dissertar é emitir uma opinião. Então, todas as vezes que você disserta, você está necessariamente emitindo uma opinião. A dissertação é um conjunto de reflexões, debates, discussões e questionamentos acerca de determinado tema. É o tipo de discurso mais solicitado em vestibulares. Portanto, dissertar é expor fatos e opiniões de forma coerente e concisa, fundamentados em argumentos válidos e convincentes. A argumentação é o fator principal para uma boa dissertação.
Veja, uma coisa que a gente precisa considerar é que quase nunca nós teremos um tipo textual puro. O que seria um tipo textual puro? É só a narração, é só a descrição, ou é só a dissertação? A gente tem aqui, por exemplo, nessa definição de dissertação, a argumentação, que é outra tipologia textual, mas que é quase impossível de você conseguir dissociar a argumentação da dissertação. Porque enquanto dissertação você opina, enquanto argumentação você sustenta aquela opinião por meio de elementos que convençam o leitor ouvinte de que aquela sua opinião é a melhor opinião possível, tá? Então, é importante vocês tentarem para essa mistura de tipologias textuais. Professor, quando os tipos textuais estão misturados, o que é que eu faço para conseguir classificar? Você observa o que é que predomina no texto. Se é a narração, se é a descrição, se é a dissertação, se é a injunção, se é a argumentação. Você vai ter que observar o que é que predomina. A partir daquilo que predominar no seu texto, você classificará o texto como dissertativo, como descritivo, como narrativo, etc. Ok? Então, o que predomina que vai fazer com que você classifique o texto enquanto tipo textual A ou tipo textual B. Ok? Neste texto, ou seja, na dissertação, você deve levar o leitor a uma sequência lógica dos seus pensamentos, de modo que ele aceite sua posição. Isso aqui é persuasão, tá? Mas é impessoal, ou seja, você tem que levar o outro a acreditar no seu ponto de vista de maneira impessoal. Alguns dizem assim, professor, como é que eu vou opinar, dar a minha opinião, ao mesmo tempo que eu conseguirei ser impessoal? Se é opinião, obviamente que é pessoal. Como é que eu vou ser impessoal sendo pessoal? O negócio parece que bem contraditório, né? Parece um paradoxo, mas não é. Quando se fala aqui da impessoalidade que deve estar presente na dissertação, é uma impessoalidade no sentido de você não usar verbos em primeira pessoa, nem pronomes em primeira pessoa. Então, você tem que usar os verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula si, percebe, se compreende, se verifica, se observa, se narra, se, enfim. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula si, que é o índice de indeterminação do sujeito, ou você pode também, e aí de maneira um pouquinho mais informal, usar a primeira pessoa do plural. Nós, né? Temos, compreendemos, percebemos, observamos, verificamos, aprendemos, enfim. Primeira pessoa do plural também é possível, mas a preferência que deve ser dada é a terceira pessoa do singular mais a partícula si, que é bem impessoal. Portanto, o penso, observo, compreendo, vejo, aceito, essas expressões não são aceitáveis dentro de uma dissertação, ok? Algumas pessoas, quando vão começar a dissertação, escrevem assim: na minha opinião, a situação do Brasil é muito complicada. Como é que a gente transforma isso, que é pessoal, em algo que é impessoal? Coisa mais simples do mundo. É só você tirar a parte inicial, o na minha opinião. O restante serve, e é impessoal. Veja, na minha opinião, o Brasil está caminhando para o caos. Você tira, na minha opinião, fica: o Brasil está caminhando para o caos. Pronto, texto impessoal, só isso. Não tem bicho de 7 cabeças, tá? A menos que se pareça que se peça o contrário. Todas as dissertações devem transpor impessoalidade.
utilizando assim verbos e pronomes da terceira pessoa. Seja objetivo e não fique enrolando com subjetividades também. É uma característica do texto dissertativo, a objetividade. Por quê? É uma característica do texto dissertativo. Porque se você quer convencer o outro a respeito do seu ponto de vista, você tem que ser claro, direto, conciso, objetivo, etc. Vejamos aqui uma reflexão. Elabore uma pergunta a partir do tema dado, né? Portanto, se o tema for jihad que é, digamos que o tema é esse, né? Jihad, a luta pela disseminação da religião. Veja, jihad, a luta pela disseminação da religião. Você pode transformar uma pergunta principal, o que é jihad, e perguntas secundárias, como ocorre, de onde surgiu, seria o jihadismo um tipo de guerra santa? Veja, você transformou aquele questionamento principal em perguntas secundárias. Quando você responde a essas perguntas no seu texto, você está dissertando sobre ele. Bom, alguém aqui sabe com melhores palavras dizer o que é jihad? Jihad, como está escrito aqui, é a chamada pelos islâmicos xiitas de Guerra Santa. Segundo esses xiitas, nas Sunatras, que foram os livros escritos pelo poeta, pelo escritor Maomé, o profeta Maomé, a religião islâmica deve ser imposta, se não aceita, imposta a todas as pessoas do mundo. Como é que você impõe a religião? Matando quem se opõe a ela. E aí, quem são as principais vítimas, por exemplo, dos jihadistas islâmicos? As principais vítimas são cristãos e judeus. E aí, leia-se, cristãos entre todos do cristianismo, né? Os cristãos ortodoxos, que são os que mais sofrem, inclusive, os que mais morrem, cristãos católicos e cristãos evangélicos. Cristãos, judeus, são as duas religiões mais massacradas, pessoas das duas religiões mais massacradas pelos jihadistas, tá? Não por acaso também os xiitas são inimigos número 1 dos americanos, porque quase que tudo que os americanos vão fazer, eles usam o nome de Deus, porque não sei se vocês sabem, mas historicamente os Estados Unidos foram fundados por cristãos, e ali, sobretudo, cristãos protestantes. Então, Deus salve a América, por exemplo, tem no hino dos Estados Unidos. Os cristãos têm grande influência naquele país. E aí, claro, você tem uma briga natural entre cristãos e muçulmanos, que é chamada por eles de Guerra Santa, ou seja, é uma guerra que vale a pena. Por isso que você vê homens se explodindo para matar o máximo possível de pessoas, sob a pretensão de quando chegarem no céu, terem, por exemplo, várias recompensas, inclusive 70 virgens que, desvirginadas, se virginam novamente no mesmo dia. É isso aí. Então, é o pensamento dos jihadistas, tá? E para eles, como eu estou dizendo, para eles a guerra é santa. Tem uma ala dos muçulmanos que são mais tranquilões. Essa ala, sobretudo, não se baseiam nos textos do Maomé, mas olham mais para o Corão, né? Ou ao Corão, né? O Corão, que é o livro sagrado da religião islâmica. E que tem uma semelhança muito grande com o Antigo Testamento dos cristãos e dos judeus também, tá? Bom, então,
responda as perguntas. Por isso, é necessário conhecimento de campo. Para você falar sobre jihad, por exemplo, você tem que conhecer o que é isso aqui, como é que se desenvolve. Exemplos de atentados jihadistas, por exemplo. Né? A maioria das dissertações vestibulares vem com textos de apoio ou imagens. Tente calcular seu ponto de vista a partir desses saberes. Coloque o porquê das suas respostas. É aqui que você aumenta, propõe suas ideologias e opiniões a respeito. Por fim, lembre-se de que esse tipo de texto pede que se siga a estrutura coerente que abrange introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, começo, meio e fim. A introdução, né? Preferencialmente com a apresentação do tema e tese, o desenvolvimento com os argumentos e as bases argumentativas, e a conclusão com, por exemplo, uma proposta de intervenção, de solução para o problema que foi abordado. Ok?